Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa série Fim dos Tempos, e hoje vamos dar continuidade aí a mais um episódio que nós vamos estar aí estudando e que você possa nos acompanhar com o tema Nação contra Nação, Reino contra Reino, que é os sinais do fim dos tempos. Para você que está chegando agora aí, encarecidamente eu quero lhe pedir, por gentileza, você que pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar, fazer com que esse vídeo tenha o máximo de número de pessoas sendo alcançadas através do estudo da palavra, que visa aí trazer conhecimento, alerta, esperança para você e também para que todos nós podemos ser edificados, tá ok? E tudo isso muito mais você confere aqui no nosso canal depois da vinheta. Te espero aqui. Fala, povo abençoado, sejam todos bem-vindos à nossa série Fim dos Tempos, e hoje vamos dar continuidade em mais um sinal que está acontecendo e esteve já acontecendo nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, tem acontecido e também futuramente estará acontecendo. Esse estudo visa analisar as profecias bíblicas de fato, estudar as profecias com o intuito de trazer para nós um vasto conhecimento diante dessa temática fim dos tempos, ok? Isso não é um vídeo de terrorismo, fazendo apologia a guerras, ao terror. Isso não é um vídeo fazendo apologia ao medo, para que você saia constrangido e com medo daquilo que está prestes a acontecer, o que está acontecendo, não. Isso é um vídeo que visa trazer um estudo, que visa trazer aí um entendimento, ampliar os horizontes do conhecimento acerca do análise bíblico que está ali na palavra do Senhor, que nós viemos fazendo aí a cada vídeo, tá ok? Lembrando sempre que Jesus, ele é a esperança, ele sempre tem protegido, sempre vai nos proteger, e nós estamos aí esperando a volta de Jesus Cristo, de acordo com o que nós acreditamos nessa linha de raciocínio teológico, que é a visão pré-tribulacionista, na qual visa e fala e descreve também que Jesus voltará a buscar a sua igreja antes da grande tribulação, tá bom? Então vamos aí dar continuidade. O título aí traz Nação contra Nação, Reino contra Reino, Sinais dos Tempos. Bem-vindos ao nosso estudo sobre Mateus 24, versículo 7. A parte da série Fim dos Tempos, a revelação completa. Nosso objetivo é apresentar com base bíblica e histórica o que Jesus quis dizer ao mencionar nação contra nação, reino contra reino, como um dos sinais do princípio das dores. Examinaremos o contexto profético, o significado desses conflitos étnicos e políticos, e como eles se relacionam com os tempos atuais. Tudo isso com uma abordagem clara, acessível, fundamentada nas escrituras e livre de sensacionalismo. Ok? Então vamos aí fazendo a sua análise, essa pequena introdução no começo da nossa série sobre as profecias bíblicas, o que elas realmente relatam, realmente quando que irá acontecer esses sinais, ou já está acontecendo esses sinais, entendeu? Vamos aí poder abordar tudo isso e poder entender de uma maneira simples e clara. Tá aí para você na tela o slide. Vou passar aqui para o próximo slide.
Ok? Vamos aqui fazer a nossa leitura. Entendendo o contexto profético. Resposta de Jesus. Jesus responde às perguntas dos discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 3, sobre o fim dos tempos. Como eu já disse aqui desde o começo da série, o Monte das Oliveiras foi o palco de grandes revelações proféticas acerca do fim dos tempos, onde Jesus vai descrever ali os detalhes, os sinais que ocorrerão, que antecede também o fim dos tempos e a sua volta. Princípio das dores. O versículo 7 faz parte da seção dos sinais que antecede a grande tribulação, conhecida como o princípio das dores. Que ele está descrevendo para a gente que as dores de parto, como uma mulher tem antes da dar à luz ao seu filho, ela vai sentir as dores do parto, que vão ficando aí cada vez mais intensa em um período curto de espaço de tempo. Vai aparecendo mais dores aí, né? E com mais intensidade. Foi o que eu expliquei no nosso vídeo anterior aí. Você que ainda não acompanhou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, tá? E olha aí a nossa série aí desde o começo, que você vai poder entender melhor. É lógico, olha a nossa série, estude junto conosco, mas com a Bíblia aberta, tá ok? Jesus, ele associa os sinais do fim que vão acontecer, que simbolizam o fim dos tempos, né? Ele disse, antes de chegar ao fim dos tempos, vai haver sinais. Então ele deixou uma pista, um alerta para os discípulos e para todos nós que somos leitores da Bíblia Sagrada. Vai haver sinais, aí vocês vão entender que o fim dos tempos está perto de chegar e de acontecer. Ele vai associar, vincular, entrelaçar esses sinais com simbolicamente a figura de uma mulher grávida que está prestes a dar luz ao seu filho, entendeu? Assim como as dores de parto começam a ficar intensamente em um curto período de espaço de tempo, quando ela está prestes a dar luz, assim serão os sinais que estão apontando para o fim dos tempos e para a volta de Jesus e também para o início da grande tribulação que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja. Tá? Vamos para o próximo. Palavras-chave em grego. Nação, no grego, se pronuncia etnos. Povo, etnia, grupo cultural. Aqui é o significado da palavra nação, que significa povo, etnia, grupo cultural. Reino, basileia, governo, autoridade territorial. Então aqui está trazendo o significado de nação e o significado de reino, né? Vamos para o próximo. O que significa nação contra nação? Vamos lá. Primeiro, conflito étnicos, tensões entre grupos culturais e raciais. Então aqui uma nação contra nação é como se fosse um grupo, né, que ali tem divergências, que entram em tensões com outros grupos culturais, que nem podemos colocar guerra de cultura, né, guerras raciais, culturais. Países que estão ali querendo guerrear contra outros países, que surgem problemas em questão da cultura de cada país, em questão da questão mais voltada para o racial, entendeu? Tensões internas, separatismo e conflito civis. Outro significado de nação contra nação, que é tensão interna, separatismo de grupo, de conflitos civis contra civis, que é o que a gente temos visto muito aí nos noticiários, guerra civil, pessoas aí que acabam, né, tendo uma divergência com a liderança local do teu estado, do teu país, da tua cidade, e provoca o que você já sabe aí, o que você tem visto. Eu não vou poder aqui ficar detalhando, colocar algumas palavras para não ter problema com a plataforma de censurar a gente, tá? Exemplos históricos: guerras balcânicas e tensões étnicas globais.
O termo nação contra nação, etnos contra etnos, refere-se primeiramente aos conflitos entre grupos étnicos, culturais e raciais. Vemos isso manifestado em tensões internas em diversos países, movimento separatista, polarização social crescente. Historicamente, podemos observar esses padrões nas antigas guerras balcânicas, nas tensões entre grupos étnicos na África, nos outros países ali que está detalhando, na Ásia e na Europa. Esse tipo de conflito representa fragmentação social que Jesus apontou como um dos sinais dos tempos finais. Então aqui está dizendo que esse tipo de conflito já ocorreu nos tempos bíblicos, que nós já vemos aí em várias histórias, em vários relatos bíblicos, que sempre tem ocorrido isso, ocorreu depois, e nos nossos tempos atuais tem ocorrido, e futuramente também, diante da Bíblia, das Escrituras e profecias, nós acreditamos também que vai ocorrer. Lembrando a todos vocês que isso aqui não é uma apologia ao conflito, tá bom? Ao conflito global. Eu vou ler aqui a língua. E é apenas uma análise bíblica das profecias que descrevem os sinais do fim, não trazendo isso como um intuito de terror, apavoramento, mas trazendo isso como um alerta educacional para você ter esperança que os sinais estão se cumprindo e que logo, logo o Senhor virá nos buscar, que vai ser um momento de grande alegria para que nós podemos estar com Ele na sua glória. Ok? Então é isso aí que nós acabamos de mencionar. É os conflitos que têm acontecido no mundo afora. Então é algo que está acontecendo e que acaba se encaixando nos sinais, que precede o fim. Os sinais que estão acontecendo antes do fim dos tempos e da volta de Jesus. Vamos para o próximo slide. Aqui, o que significa reino contra reino? Vamos entender o significado de reino contra reino. Conflito entre países, guerras entre nações soberanas, disputas geopolíticas, tensões por territórios e recursos. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Você olha para a geopolítica atuais da nossa geração que nós estamos vivenciando, você vai conseguir compreender o que é reino contra reino. Não vou aqui citar o nome dos países porque já sabe o que pode acontecer. Mas aqui falando em código, o país do pudim, é a primeira potência mundial lá, o país da águia, vocês sabem qual que é, e outros países também, o país da Terra Prometida e alguns países do Oriente Médio do povo do turbante, tá bom? Exemplos bíblicos: Egito versus Babilônia. Aí tem aquele país do povo do turbante versus o povo da Terra Prometida. Isso é reino contra reino, entenderam? São países grandes, de grandes potências, entendeu? Que tem grandes influências aí em todo o mundo, tá bom? Vamos lá. Reino contra reino. Basileia contra Basileia. Refere-se ao conflito entre governos estabelecidos por potências nacionais. São guerras geopolíticas e militares que marcam a história da humanidade. A Bíblia nos fornece exemplos como o Antigo Egito contra a Babilônia, que está em Jeremias 46, nessa análise bíblica. A Assíria contra Israel, segundo as Reis 17. As visões proféticas de Daniel, no capítulo 7 e 8, mostra conflito entre impérios. Hoje observamos tensões internacionais semelhantes que refletem esse padrão profético de reino contra reino. Então ali deixa os exemplos bíblicos que acontecem desde os tempos da Bíblia. Daniel também teve as visões, soube discernir, acontece desde os tempos bíblicos. Ele deixou o nome da Babilônia, certo? Que teve ali conflitos também, Egito e muito mais. E também tem dos nossos dias atuais aqui, que a gente estamos vivenciando e vendo
que simboliza reino contra reino. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Tempo das guerras e princípio das dores, que é o que eu falei lá no começo da nossa série. Em algum episódio anterior também eu falei a respeito do princípio das dores, qual é o seu significado, tá bom? Início das dores, primeiros sinais do fim. Confirmação bíblica, que é Marcos capítulo 13, versículo 8 e Lucas capítulo 21, versículo 9 ao 10. Intensificação, aumento gradual e frequência. Analogia do parto, dores que precedem o nascimento. Foi o que eu expliquei aqui. Jesus compara esses sinais com as dores de parto de Mateus 24, versículo 8. Elas ocorrem antes do nascimento e intensificam-se com o tempo. As guerras e conflitos... Olha o carro fazendo barulho, me atrapalha. As guerras e conflitos e divisões são parte do sinal, mas Jesus enfatiza que ainda não é o fim. Aqui está um ponto crucial de Mateus 24, quando Jesus descreve aos discípulos os sinais que aconteceriam antes do fim. Mesmo havendo todos esses sinais de Mateus 24, vou deixar bem destacado aqui para vocês poderem entender, ainda não é o fim, quando acontecesse nação contra nação, reino contra reino, o engano, o sinal do engano, e tudo que nós vamos ver aí em torno da nossa série, ainda não é o fim. Ele só vai falar que é o fim quando chega lá praticamente no último sinal. Ele fala, então virá o fim, que é o evangelho ser propagado, pregado, o evangelho do reino ser pregado a toda criatura, a todos os povos. Depois nós vamos ver isso na série que a gente vamos ainda produzir para vocês. Tá bom? Vamos lá. Esta interpretação é confirmada em passagens paralelas como Marcos capítulo 13, versículo 8 e Lucas 21, versículo 9 ao 10. As dores de parto são progressivas, assim como os sinais profetizados por Jesus em uma intensificação gradual até a consumação final. Então aqui mostra que essa profecia, esse tipo de sinal, essa interpretação desse sinal é confirmada em algumas passagens paralelas. Não foi só em Mateus, tem Marcos, nós acabamos de falar, tem no livro de Lucas, entendeu? As dores de parto são como sinais que Jesus profetizou e que mostram uma intensificação gradual até a consumação final, entendeu? É aquilo que eu falei, vai ficando mais intenso. As dores de parto de uma mulher que vai dar à luz a um filho. A mesma coisa, não. Eles vão vindo em toda uma sincronia, acontecendo em todo momento, de uma maneira mais curta de espaço de tempo, mas só que cada vez que o tempo diminui, as dores aumentam e ficam mais intensas, até chegar o momento em que as dores chegam ao ponto que a criança vem à luz. Da mesma forma, até chegar o momento que os sinais estiverem tudo junto em sincronia, como está, e ficando mais intenso, acontecendo diversos sinais ao mesmo tempo, em conjunto, com mais intensidade. Aí o que acontece? Aí é o momento do fim. Entenderam? Lembrando mais uma vez que isso aqui é mais uma análise das profecias bíblicas que visa trazer aí entendimento, clareza no seu conhecimento, entendeu? Fortalecer aí o conhecimento que você tem em Cristo e não fazendo apologia a erros. Não estamos aqui fazendo apologia ao caos, guerras, não. Estamos aqui trazendo conteúdo de análise bíblica para você. Você não precisa ficar em desespero, entrar no caos, no medo, não. Você somente precisa acreditar em Jesus que o momento da esperança triunfal está chegando. Os sinais estão se cumprindo e devemos orar pela paz, independente de qualquer coisa. Conexões proféticas com o mundo atual. O que de fato essas profecias, esses sinais que Jesus descreveu, quais são as conexões
proféticas com o mundo atual que nós vivemos. Vamos entender aqui. Tensões entre nações e etnias. Crescimento de conflitos locais, movimento separatista, aumento de nacionalismos, protecionismos e intolerância cultural em escala global. Polarizações ideológicas, disputas ideológicas não apenas entre países, mas dentro das próprias nações, como previsto em 2 Timóteo 3:1-3, tempos trabalhosos, homens egoístas, irreconciliáveis. Tá vendo aí? Sinais acumulativos, guerras, fomes, terremotos, pestes, se combinam, mostrando que estamos cada vez mais próximos dos cumprimentos proféticos final. Observamos hoje um aumento significativo nas tensões das étnicas e nacionais, exatamente como Jesus previu. A polarização ideológica e espiritual também se intensifica, dividindo não apenas nações, famílias e comunidades. O nacionalismo, tá? E tantos e outros aí, a intolerância cultural que está acontecendo em escala global, intolerância, a falta de paciência, as ideologias aí que acabam causando conflito. E tudo isso aqui é um tipo de sinal, o egoísmo lá que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Pessoas irreconciliáveis, pessoas duras de coração, pessoas orgulhosas, soberbas. Tudo isso faz parte de um sinal que está escrito em Mateus 24. Então não é só na questão de conflitos de reinos, de impérios, de armamento bélico, não. É tudo também uma questão moral, uma questão de caráter, entendeu? Então, os sinais está sendo manifestado em todas as partes, de várias maneiras, entenderam? Não é fácil, mas Deus nos garante vitória. Apontamentos teológicos e espirituais. Esse aqui é o nosso penúltimo slide. Vamos lá. Vigilância sem medo. Não vos assusteis. Mateus 24:6. Jesus não quer pânico, mas discernimento. Ele nos chama para a vigilância, chama a vigilância espiritual, não o temor paralisante. Entenderam? Ele está chamando a gente para o discernimento, para entender, para discernir o que é de Deus e o que não é. Quais são os sinais que realmente estão pautados na Bíblia? Quais são os sinais que evidentemente têm fundamento bíblico? Porque não é todos os sinais que estão acontecendo que estão na Bíblia, não. Uma boa parte é natural acontecer, mas em outra parte, contrapartida, tem sinais que estão acontecendo em conjunto, que faz parte, que está ali enraizado em Mateus 24, entendeu? Ele não está chamando a gente para ter um temor paralisante, que paralisa você, que te trava a tua vida espiritual, que te desanima. Não, ele quer que você esteja alerta, pronto, preparado, chamado ao arrependimento. Esses sinais são eco do juízo, mas também um convite ao arrependimento, como diz em Romanos 8:22. Toda a criação geme, está com dores de parto até agora. Ele está chamando para um arrependimento. É um sinal que está manifestando juízo e que vai manifestar outros tipos de juízo. Mas também há um propósito acerca de Mateus 24, que não é somente manifestar os sinais, não é somente manifestar juízo, mas também é um propósito que tem que acontecer para que as pessoas pudessem ver e entender que a volta do Senhor e o fim dos tempos estão próximos e que há uma necessidade de arrependimento para que todos aqueles possam crer no Evangelho e no sacrifício da cruz, para que possa haver salvação e para que a gente possa povoar o céu, tá bom? Porque não é só a criação, quando a Bíblia fala de criação, não é só os seres humanos, a Bíblia está falando de tudo, natureza, os animais, toda a criação.
Porque tudo que é debaixo do céu, tempo, clima, chuva, tempestade, tudo isso é criação de Deus. Entenderam? Missão da igreja: ser luz e sal e anunciar o evangelho quando há tempo. Cumprindo nossa responsabilidade profética, devemos ser luz no meio das trevas, sal da terra, luz desse mundo. Devemos anunciar o evangelho. Quando a gente anuncia o evangelho, nós estamos sendo sal da terra e luz do mundo. Quando a gente anuncia a palavra do Senhor, propaga o evangelho, estamos sendo aí sal da terra e luz do mundo. Porque o sal tem o objetivo de temperar, a luz tem o objetivo de clarear, entenderam? Quando a luz chega, a escuridão, ela bate em retirada. Porque a luz, ela vem com o objetivo de trazer a clareza, trazer à tona a clareza, tirando tudo aquilo que está oculto, sombrio, guardado. Então a luz, ela vem desvendando e tirando tudo aquilo que está oculto. Então o que é a luz do sal? É a palavra, propagação do evangelho, pregar as boas novas, falar da salvação, da transformação, da libertação. Porque por enquanto que nós estamos aqui ainda há tempo, mas vai chegar um momento que não vai ter tempo mais de anunciar, de propagar o evangelho, isso é o cumprimento da nossa responsabilidade profética. Nós devemos cumprir, como eu já disse aqui em todos os vídeos da série. O ir de pregar o evangelho é para todos. Não importa se você não tem uma faculdade teológica, não importa se seu estudo não é avançado, não importa se você tem uma boa oratória, não importa se você não sabe subir no altar ou pregar com uma oratória excelente, não importa. O que importa é você falar de Jesus. Se você souber falar para uma pessoa que Jesus veio para salvar todos aqueles que se havia perdido, que ele veio para dar vida eterna, que ele morreu numa cruz pela sua vida, pela minha vida, isso já é a maior pregação do evangelho. É a maior pregação cristocêntrica do evangelho. A maior essência do evangelho é o sacrifício da cruz de Jesus, que um dia ele realizou por mim e por você, e hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos. Vamos partir aqui para o próximo. A profecia não foi dada para satisfazer nossa curiosidade, mas para preparar nossos corações. Jesus nunca incentivou o medo, mas a vigilância espiritual. Esses sinais são como o chamado, a santidade ou o compromisso como a missão. Então Jesus nunca falou nada para as pessoas terem medo. Você pode ver no Evangelho. Ele sempre pregou a verdade. Jesus nunca faltou com a verdade. Nunca omitiu a verdade. Ele sempre falou a verdade. Mesmo doa quem doer, gostando ou não, ele sempre teve compromisso com a verdade. Até então, porque ele mesmo disse, ele é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, porque a verdade é Cristo. Então, ele se manifestou como verdade e falou sobre ele a verdade para as pessoas daqueles tempos da Bíblia e para as pessoas dos nossos tempos, que é a missão que eu e você devemos também cumprir. Então, o entendimento dessa série, o propósito, o intuito dessa série não é transmitir medo, mas transmitir conhecimento, transmitir a fé a todos nós que podemos aí ser edificados através desse estudo que traz como objetivo fim dos tempos, sinais que antecedem a volta de Cristo, a revelação completa de tudo aquilo que tem acontecido, está acontecendo e há de acontecer, com o intuito de trazer esperança, que quando os sinais estão se cumprindo e há de se cumprir muito mais ainda, é porque a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próximo e ele virá para nos buscar, tá bom? Aqui chegamos ao último slide, conclusão e aplicação. Sinal claro, nação contra nação, reino contra reino, é um sinal evidente do tempo em que vivemos, da nossa atualidade, da nossa geração. Então é um sinal que está acontecendo, tá? Preste atenção, faça suas pesquisas sobre essa série, sinal, busque conhecimento, entendimento,
estude com a sua Bíblia aberta, tá bom? Alerta do céu. Ainda não é o fim, mas é um alerta divino para estarmos preparados. Até o sinal de reino contra reino, nação contra nação, ainda não é o fim, mas é um sinal que o fim está próximo. Nós vamos entender nos próximos vídeos lá no final do capítulo de Mateus 24 ali, que o fim só vem quando o evangelho é pregado a todos, tá bom? Convite à preparação. Jesus nos convida a viver em santidade, anunciando o reino com urgência. Foi o que eu acabei de falar, que a nossa missão é pregar o evangelho, anunciar o reino, ter uma vida de santidade. É o que faz toda a diferença. Tem gente que prega bem, canta bem, ensina bem, faz tudo excelente, mas não tem uma vida de santidade. Isso é uma pessoa que está emitindo algo que ela não é. Então, diante dos olhos do Senhor, se não houver arrependimento, mudança de caráter, essa pessoa é considerada como joio e não como trigo. O trigo, ele prega, ele fala do amor de Cristo, ele vive a palavra, se santifica. Pode errar, pode pecar, mas ele sempre reconhece e se arrepende dos teus erros e não volta mais a praticar. Sempre está firme na presença de Deus, vivendo em santidade. Esse é o verdadeiro trigo. Promessa de salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Por que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? Porque o inimigo é astuto. A partir do momento que você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, senão eu creio que Jesus é meu Salvador, ele morreu na cruz para me salvar. E você aceitar ele como o único Salvador suficiente da tua vida, porque a fé pela a salvação pela fé, então a partir desse momento você é salvo. Então você ganha um presente, vamos colocar assim como um presente, e tem um ladrão que quer roubar o seu presente. Que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele tenta roubar o seu presente. E como ele tenta roubar? Lançando seta, abrindo brecha, querendo trazer para você para o sistema mundano pecaminoso das trevas, para tentar de vez e de fato matar você, acabar com você, para que você não consiga subir no arrebatamento da igreja ou para que você perca a sua salvação. É por isso que ele fala que devemos perseverar até o fim, acreditando, permanecendo no caminho, permanecendo no propósito, orando, vigiando, estando alerta, vivendo a palavra, tendo uma vida de santidade, tendo caráter, vivendo na presença de Deus. Isso é perseverar até o fim, ter continuidade, substância, tendo ali caráter, posicionamento em permanecer e se perseverar. Os sinais que Jesus mencionou estão se cumprindo diante dos nossos olhos, não para causar pânico, mas para nos despertar espiritualmente. Como crentes, somos chamados a perseverar até o fim e proclamar a esperança do Evangelho em tempos de crescente escuridão. Jesus ele diz que os sinais que ele mesmo mencionou estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e é fato. Estão se cumprindo. Quando você olha os noticiários, você vê que está se cumprindo. Quando não é fora do nosso país, é dentro do nosso país, na nossa cidade, nosso bairro, nosso estado. Há vários tipos de situações, sinais que estão se cumprindo. No social, na área financeira, as ideologias e tanto mais aí estão se cumprindo. Entendeu? Mas isso não é para nos causar pânico, mas para um despertamento espiritual. Os sinais também, o propósito é despertamento espiritual. Tanto de gente que está aí nas igrejas, que está aí num sono espiritual, está acomodado, os sinais estão aparecendo. Então, Jesus, o objetivo dessa série da passagem bíblica de Mateus 24, que Jesus menciona os sinais, é para também um despertamento espiritual, que você possa, quando você estiver assistindo esse vídeo, despertar em nome de Jesus. Mas nós somos chamados para perseverar em fé, proclamar a esperança do Evangelho em tempos de escuridão. Somos luz em tempos de escuridão. Quando proclamamos a verdade do Evangelho que liberta, transforma, salva, muda a história, estamos aí levando luz às pessoas que estão em meio à escuridão,
para que possa ser libertos e transformados e salvos pelo poder da palavra e do nome santo de Jesus. Eu vou ficando por aqui, chegamos mais aí a um final do episódio da nossa série. Espero que vocês tenham gostado, que você já possa ser edificado, tá? Espero aí que vocês possam apreciar essa série, estudar e perseverar até o fim e ficar atentos aos sinais. Relembrando todos vocês que essa aqui é uma série de educacional, incentivando vocês a estudar a palavra e não causar o caos, nem polêmica, nem conflito, nem fazer apologia a guerras e conflitos aí, tá bom? O nosso intuito aqui é trazer esperança, analisar os fatos bíblicos, profecias bíblicas e o que acontece no nosso mundo atual. Lembrando todos vocês que os sinais estão se cumprindo e é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que é a esperança da igreja. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí, por gentileza e por favor, você que pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar. Faça com que esse vídeo tenha um número máximo de alcance para outras pessoas possam ser edificadas através do estudo da palavra, que possa, em nome de Jesus, ter haver salvação para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Um abraço, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador esteja com todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui.